Oi, professora Annelise Trindade Aranguren. Te inscreve aqui no canal e vem aprender comigo. Aula de hoje, raiz quadrada. É para quem está começando então a aprender este cálculo novo, né? Então, vamos ver aqui como que a gente faz para calcular uma raiz quadrada. Então, vamos lá. Pessoal, eu coloquei aqui então este símbolozinho aqui, ó, este símbolo. Este símbolo, tá? É o que me indica que é uma raiz. Não precisa ser necessariamente quadrada. Agora, ao longo da aula, eu já vou te explicando, tá? Então, este aqui é o símbolo chamado de radical. Tem um númerozinho aqui que tá em verde, não sei se tu tá conseguindo ver bem legal, tá meio fraquinho. Este númerozinho que vai dentro do radical é chamado de radicando. E aí tem o símbolo de igual, que quer dizer que é o resultado, deu 3. E o nome deste resultado é a raiz. Então, esses são os elementos da raiz, aqui no caso, quadrada. Aqui, gente, em cima do radical, vocês estão vendo que tem um númerozinho, que é o número 2, e eu vou chamar ele de índice, tá? Então, ele é o índice da minha raiz. Bom, então agora a gente vai ver como calcula, tá? E este índice, quando ele é 2, ele não vai precisar aparecer no símbolo aqui quando aparece o meu radical. Ele não vai precisar aparecer, mas agora a gente já vai ver. Então, de início, esses são os elementos. Então, o que são elementos? Por exemplo, lá na multiplicação, quando a gente multiplica 2 vezes 3 igual a 6. Quem são os elementos? Nós temos os fatores, né? Então, o 2 e o 3 são os fatores. E o 6 é chamado de produto. Então, toda operação, ela tem os elementos, né? Assim como na adição, nós temos as parcelas e o resultado é soma ou total. E aqui na raiz quadrada, assim, não esquecendo que cada operação tem um símbolo, né? Da adição é o mais, da multiplicação é o xzinho ou o pontinho, da subtração, então, é o tracinho, da divisão é os 2 pontinhos. Então, é claro que eu tenho que ter em cada operação, né, um símbolo para eu saber que tipo de operação, né, que operação eu vou ter que realizar. E aqui, o símbolo para nós é o radical. É essa coisinha aqui que parece um Vzinho quebrado, tá? Então, vamos lá, vamos ver o que significa isto. Então, aqui, eu comecei com a raiz quadrada de 9. Então, é assim que a gente vai ler. Então, primeiro a gente vai ler o símbolo raiz quadrada de 9. Aqui vocês estão vendo, professora, mas antes ali tinha um 2. Ah, tinha um 2. Então, quando a raiz for de índice 2, este 2, ele não precisa aparecer. Então, quando ele não aparece, eu já sei que ele é 2. Então, até eu vou tirar já esse 2 daqui. Ele não está aparecendo. Mas eu já sei, então, que o índice é 2. Bom, nós trabalhamos ao longo do ano as operações, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão. E a última que nós trabalhamos foi a potência. E também ao longo desse estudo, o que nós percebemos? Que essas operações, elas são inversas. Então, por exemplo, a adição e a subtração são operações inversas. A multiplicação e a divisão são operações inversas. Ah, então já dá para mais ou menos perceber.
Como a última que nós vimos foi a potência, então a raiz é a operação inversa da potência e vice-versa também. Então elas são operações inversas. Então olha lá, quando eu te pergunto a raiz quadrada de 9, quem é? O que eu estou querendo saber? Como aqui é raiz quadrada, a operação inversa é a potência 2. Então, na verdade, eu estou querendo descobrir um número que elevado ao quadrado me dê o 9, que é o radicando. Então, o que é um número elevado ao quadrado? Ora, é ele vezes ele mesmo, pelo que a gente já estudou. Então, aqui a minha pergunta fica: quem é a raiz quadrada de 9? Então, tu vai ter que saber, né, qual é o número que elevado ao quadrado dá 9, ou qual é o número que ele vezes ele mesmo dá 9. Que número é esse? Vou colocar em vermelho o número 3. Ah, então 3 ao quadrado é 9. Então, eu estou pegando a operação inversa. Portanto, a raiz quadrada de 9 é 3. Por que é 3? Porque 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, vai me dar 9. Simples assim, quando eu estou falando em raiz quadrada. Então, ela é o inverso da potência 2, né? Vamos ver outro exemplo? Eu quero saber quem é a raiz quadrada de 4. Então, quem que eu procuro? Um número que elevado ao quadrado me dê 4. Que número é esse? Então, um número vezes ele mesmo que dá 4. É o 2. Então, por que é o número 2? Pois 2 ao quadrado, por que quadrado? Porque aqui a raiz é quadrada, então tem que ser um número ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que vai me dar 4. Então, este é o cálculo da raiz quadrada. Vamos ver outro. Quem vai ser a raiz quadrada de 16? Ah, então o que eu procuro? Um número que elevado ao quadrado de 16, ou seja, um número vezes ele mesmo que dá 16. Que número é esse? 4. Então, por que é o 4? Porque 4 ao quadrado me dá 16. Professora, mas e quando eu tiver um número, por exemplo, raiz quadrada de 8? Raiz quadrada de 8. Então, eu estou procurando um número que vezes ele mesmo dá 8. Existe esse número? Opa, não, né? Porque 2 vezes 2 já dá 4. E 3 vezes 3 já vai me dar 9. Já passou. Então, este número, eu não tenho nenhum número inteiro, nenhum número natural, que ele vezes ele mesmo vai me dar 8. Porém, se vocês colocarem isso na calculadora, ela vai te dar um número lá com vírgula, que depois vocês vão estudar este número. Ele também não é um número racional, vocês depois vão trabalhar bem com este número. Então, ele é um número infinito lá, ele é um número com vírgula, certo? Mas ele não se encaixa aqui para nós, que nós estamos trabalhando com os números naturais. E também número inteiro. Número inteiro quer dizer que não é um número quebrado. Eu não tenho nenhum número inteiro que ele vezes ele mesmo me deu 8. Então, aqui, gente, a gente vai colocar que no conjunto dos números inteiros ou também dos números naturais, ele não existe.
Ele só vai existir num outro conjunto, que, como eu falei, vocês vão estudar mais tarde. Então, a gente vai dizer que não existe. Então, eu vou usar esse símbolo aqui. Não existe. Mas não existe aonde? No conjunto dos números inteiros ou dos naturais, tá? Bom, aí, professor, o que a gente faz? Só coloca. Não existe número natural, né? Que elevado ao quadrado dê 8. É simples assim, ok? Bom, eu tô falando muito em raiz quadrada, até porque eu coloquei ali o título, raiz quadrada. Mas a raiz é sempre quadrada? Não, ela não precisa ser uma raiz quadrada. Então, já vou te dar aqui uma dica. Por exemplo, aqui. Se eu te der isto aqui. Como que eu faço a leitura? Bom, aqui o índice é 3 e agora o meu radicando é 8. Então, como que eu leio? Raiz cúbica. Lembra? O número elevado ao cubo. Por que raiz quadrada? Porque é o número elevado ao quadrado. Então, raiz cúbica de 8. Então, de acordo com o que a gente já viu aí, o que eu estou procurando? Eu estou procurando o inverso, né? O que é o inverso? É a operação inversa, então, da raiz é a potência. Então, eu estou procurando um número que elevado ao cubo me dê quanto? Me dê 8. Ou seja, o que é um número elevado ao cubo? É ele, vezes ele, para me dar 8. E agora, esse número existe? Ah, agora ele existe. Qual é o número que elevado ao cubo dá 8? 2. É 2, gente. 2 ao cubo dá 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Por que é 2? Porque 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que vai me dar 8. Então, pessoal, este índice, ele pode ter o índice, ele pode ter valores de 2 para cima, tá? Então, ele pode ter a raiz quadrada, então, não aparece o 2zinho, a raiz cúbica aparece, a raiz quarta aparece, a raiz quinta aparece. Então, só não pode 0, né? Que daí não cabe aqui na nossa definição, certo? Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vai me dar 8. Então, é assim que eu encontro, para quem está começando agora, né, com a raiz, porque vocês depois vão estudar muito com os radicais, aí tem muita coisa para aprender. Aqui é a nossa introdução, certo? Vamos pegar aí um índice maior ainda que 3. Vamos ver aqui um outro índice. Essa tá fácil. Raiz quarta de 1. Então, como que eu encontro esse resultado? O que eu quero? Eu quero um número que elevado na quarta potência me dê 1. Tá muito fácil, né? Que número é esse? É 1. Então, é 1. Por que é 1? Pois 1 elevado, agora eu vou pegar o inverso, que é a potência, 1 elevado na quarta potência, que é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, vai me dar 1. Então, para tu que estás começando, essa é boa, né? Para tu que está começando, este é o essencial, então, de como se calcular, então, uma raiz, seja ela em qual índice for. Aqui o assunto hoje era raiz quadrada, mas eu já estou te dando a dica de que ela pode ter outros índices. Vamos ver outra? E aí, essa raiz aqui existe? O que eu quero saber?
um número que vezes ele mesmo me dê 81. Que número é esse? 9. Por que a raiz quadrada de 81 é 9? Porque 9 elevado ao quadrado, por que ao quadrado? Porque o meu índice é 2. Então, 9 elevado ao quadrado é 9 vezes 9, que resulta 81. Vamos ver outra? Raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 49. Então, qual é o número que vezes ele mesmo vai me dar 49? Ou um número que elevado ao quadrado dá 49? 7. Então, por que a raiz quadrada de 49 é 7? Ora, porque 7 vezes 7 é 49. Pois 7 ao quadrado, que é 7 vezes 7, vai me dar 49. Então, hoje, gente, fica a dica para quem, então, está iniciando, então, a calcular a raiz quadrada. Porém, eu já te dei ali umas dicas de que o índice pode ser outros números maiores do que 2. Outra coisa importante, então, é a leitura. Então, como é que eu vou fazer a leitura? Então, sempre da raiz quadrada. Então, é sempre, eu falo primeiro raiz quadrada, né? Porque eu já tô vendo aqui o símbolo. Isto quando o índice for 2. Então, quando o índice for 2, ele não precisa mais aparecer. Ah, e se eu quiser colocar um 2 aqui, professora, tá errado? Errado não tá. Porém, a gente não utiliza, certo? Da mesma forma que quando a gente escreve, por exemplo, o número 5. Número 5. Eu também posso escrevê-lo 5 sobre 1, não posso? É a mesma coisa, mas normalmente como que a gente escreve? 5, ninguém vai escrever 5 sobre 1, porque todo mundo sabe que 5 dividido por 1 é 5, né? Então são coisas que a gente já tem em mente, então que a gente não precisa escrever, né? Da mesma forma que eu também, né, que a gente também viu aí nos números decimais, né? Que também, por exemplo, se eu escrever 5, eu também posso escrever 5,0. Posso escrever também 5,0. Então, são formas de escrever. Porém, a mais simples é 5. Eu não vou estar escrevendo 5 sobre 1. Eu não preciso estar escrevendo 5,0, porque eu já sei que ele não tem a parte decimal. Ele é um número inteiro, ele é um número natural, ele não é um número quebrado, certo? Então, fica aí, então, o início, então, para quem está iniciando, então, seus estudos na raiz quadrada. Te espero na próxima.